Pessoal, bom dia, boa noite, seja que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Certo, nós vamos inventando o programa todo aqui pelo canal do YouTube da VRVTV. E hoje eu vou aqui entrevistar o correspondente esportivo do Esporte Interativo lá na Inglaterra, Fred Caldeira. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor. Tudo bem, sim. Obrigado pelo convite. Um abraço para você e para todo mundo que está assistindo. Muito bem, agora eu queria começar a perguntar para você, quando é que você começou a gostar de futebol? Cara, quando eu era bem criança, o meu pai era torcedor, ainda é, né? Torcedor do Fluminense, me levava para o Maracanã, comecei a gostar de ver o Fluminense jogar. Tinha a sorte de morar muito próximo do estádio, então eu conseguia ir no estádio ver o Fluminense jogar, e por conta da paixão do meu pai pelo clube, eu acabei gostando muito de futebol também, e essa paixão está comigo desde que eu era criança. E quando você decidiu que você queria ser jornalista esportivo? Cara, eu acho que foi quando eu comecei a pensar no que eu queria fazer profissionalmente. Eu devia ter uns 12, 13 anos. E ali eu vi que gostava tanto de futebol que eu queria trabalhar com algo que tivesse a ver com futebol. E como, evidentemente, eu não tinha nenhum talento para ser jogador, eu consumia muito a imprensa esportiva, via muito os canais de televisão, lia muito jornais e tudo mais. Eu vi no jornalismo esportivo um caminho que me interessava e até hoje gosto muito, evidentemente, né? Então foi com uns 11, 12 anos, eu acho. E o que mais te encanta no jornalismo esportivo? Cara, eu gosto muito de muitas coisas que não necessariamente têm a ver com o que eu faço exatamente, né? Eu sou repórter, eu gosto muito de quem faz boas perguntas, isso sim tem a ver com o que eu faço, mas fora da reportagem eu gosto muito de uma narração emocionante, gosto muito de quando. Porque o esporte permite que quem esteja ali, mesmo que de maneira profissional no jornalismo, se envolva emocionalmente até algum certo ponto, e eu acho que isso, em pontos específicos, dá, deixa certas narrações ou certas coberturas marcantes e que entram para a história, né? Quem não lembra do Galvão narrando o tetracampeonato, o pentacampeonato, medalhas olímpicas então acho que a beleza que a emoção de uma transmissão ou a informação que uma boa pergunta e que uma boa reportagem podem trazer são pontos que me fazem gostar muito do trabalho da imprensa esportiva em geral. Sim, agora eu queria. Agora eu queria te perguntar como foi o seu início de carreira? Cara, eu estava na universidade e logo no primeiro período eu comecei a estagiar dentro da televisão da própria universidade. E ali dentro daquele estágio eu fiz diversas funções. Eu era o cara que. Eu comecei sendo o cara que assinava os papéis e trancava o estúdio e, e as outras salas depois que todo mundo ia embora. Depois eu comecei a fazer algo mais na edição de vídeo. Depois eu fiz um pouco de trabalho na câmera mesmo, e até que eu consegui ir para frente da câmera, fiz alguns trabalhos de apresentação dos programas da TV universitária, e de lá eu fiz uma prova de estágio para entrar no esporte interativo em fevereiro de 2011, e e a partir de fevereiro de 2011 eu comecei a trabalhar no próprio esporte interativo, e até hoje eu estou lá. Daqui a pouco faço 10 anos de empresa, né? Sim, e quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Cara, acho difícil escolher apenas uma. Eu sempre gostei muito do trabalho de, de, de alguns repórteres, como o Tino Marcos, o próprio Regis Reising. Gostava muito das narrações, como eu já citei aqui, do próprio Galvão Bueno. Assistia muitos programas da ESPN, então eu tinha muito Lúcio de Castro, o Cícero Melo, o PVC, uma, uma, o próprio João Castelo Branco, que hoje é meu companheiro aqui de correspondência da Inglaterra. Então, são pessoas que eu sempre assisti enquanto fã, e tive, cada um com um grau diferente,
algumas referências. Só que depois que eu entrei no esporte interativo, eu criei outras referências. O André Henning foi um cara que é um cara que eu admiro muito e foi um cara que me ajudou bastante, o Vitor Sérgio Rodrigues. Então acho que tem um plural de nomes aí que eu gostava lá atrás e que depois eu aprendi a acompanhar mais de perto. Sim, quando eu te perguntei sobre o seu início de carreira, você falou que trabalhou em diversas funções, Isso. antes de ser apresentador, correspondente, certo? Então, eu queria te perguntar qual é, dessa forma, a importância, sabe, do seu início, você já ter trabalhado com várias funções, para depois, quando você já tiver uma carreira formada, já tiver uma função específica, você já saber fazer várias coisas. Isso nesse mundo da mídia, que a gente tem que sempre trabalhar com improviso às vezes. Pois é, cara. É algo que, desde o início, na faculdade, me diziam que ia ser importante. Eu admito que na época eu não gostava tanto, porque eu queria ir logo para frente da câmera, eu queria logo apresentar um programa e tal, mas foi fundamental eu aprender como que funciona a edição de vídeo, aprender como que funciona a operação, desculpa, de uma câmera, para você ter uma ideia um pouco mais global de uma peça de jornalismo de TV, e, e, e principalmente quando eu vim para cá como correspondente, que eu tenho que fazer por muitas vezes a própria edição de vídeo do material, e eu que sou meu próprio cinegrafista, tem um paralelo direto aí, né, do que eu aprendi lá atrás, e por ter essa bagagem eu consegui me virar mais rapidamente e me adaptar. Então, sem nenhuma dúvida, ter exercido diversas funções lá no começo, enquanto eu ainda estagiava nem no mercado, mas na própria universidade, é algo que me ajuda hoje, né? Acho que terminou de falar? Isso, você ouviu minha resposta? Assim, eu vi, deu uma travadinha aqui, mas tá tudo ok. Boa. Agora eu queria te perguntar, você já tinha um projeto de ser correspondente? Você já imaginava ser correspondente no seu início? Cara, não. Eu acabei virando correspondente porque assim, eu nunca tive esse sonho porque eu achava que era um sonho impossível. Eu olhava para a correspondência internacional, achava evidentemente algo muito bacana, algo que parecia trazer consigo uma experiência de vida e profissional muito interessantes, mas eu nunca sonhei com isso. Só que a partir do momento que o esporte interativo adquiriu os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, passou a transmitir a Champions League e começou a montar um time de correspondentes aqui na Europa, eu, na época, apresentador de um dos programas da Casa do Caderno de Esportes, eu olhei e pensei, caramba, será que é possível? Será que eu consigo, enfim, me organizar para buscar essa chance? E acabou que eu consegui me organizar, consegui apresentar um projeto para o esporte interativo de mudança de posição e felizmente deu tudo muito certo. Então, não dá para dizer que foi um sonho realizado, porque me parecia tão impossível que eu nem sonhava com isso, e estou muito feliz que isso tenha acontecido de verdade. Sim, como é morar na Inglaterra, mais especificamente em Manchester? Cara, é algo que, se para muita gente parece desafiador no sentido de adaptação ao clima, né? Acho que a imagem de Manchester para o brasileiro ou para o sul-americano em geral é uma imagem muito negativa quanto à chuva, né? Eu lembro do Tevez que saiu reclamando, do Di Maria que saiu reclamando e tal. Eu não tive problemas nessa adaptação, para ser bem sincero contigo, porque eu não sou dos maiores fãs de calor. Então, acho que essa questão climática, que pode ser uma barreira, não chegou a si. Agora, sem nenhuma dúvida, independentemente da questão climática, é uma experiência muito importante e que me deu muita maturidade, me colocou em situações que eu jamais viveria permanecendo no lugar onde eu nasci, permanecendo no lugar onde eu morei grande parte da minha vida, que foi o Rio de Janeiro. Então, eu sou muito feliz aqui e acho a experiência de morar na Inglaterra e em Manchester, que é uma cidade que tem um senso de comunidade muito interessante, algo que eu descobri aqui, como você pode trabalhar enquanto
comunidade, enquanto sociedade e um pouco menos de maneira individual. Todas essas descobertas enfim, as que estão por vir ainda me fazem ser muito satisfeito com a vida aqui, sim, Vitor. O que você mais gosta em Manchester? Qual ponto turístico você mais gosta? O que você mais gosta na cidade? Cara, o que eu mais gosto na cidade é a combinação do antigo com o novo. Acho a arquitetura da cidade lindíssima em termos de você vê prédios de 1600 literalmente do lado de um prédio que foi erguido 2 anos atrás com arquiteturas completamente diferentes. Acho isso muito bonito. Acho a paixão pelo futebol, evidentemente, algo que faz a cidade girar, né? São dois clubes muito grandes, o Manchester United muito maior historicamente, mas o Manchester City no recorte recente sendo um expoente essencial, não só na Inglaterra, mas no futebol europeu. É algo que também faz a cidade ser muito bacana. E repito, as pessoas que eu conheci aqui me fazem ter a sensação de que Manchester é um lugar especial de fato. Então, tem essas questões mais cosméticas, de arquitetura, de futebol e tal, mas as pessoas são fundamentais para que isso também tenha um efeito maior. Entendi. Foi difícil para você aprender o inglês fluente? Foi, cara. Foi porque há uma diferença brutal assim entre o inglês que eu aprendi na escola e o inglês que eu aprendi no dia a dia aqui. Há uma diferença de pronúncia de várias palavras, a velocidade com a qual eles falam, enfim. Acho que para você, de fato, aprender uma língua de maneira fluente, você, se tiver esse privilégio e essa oportunidade, a melhor maneira é você ter essa imersão num país que fala essa língua. Só que eu não esperava que a Inglaterra também tivesse tantos sotaques em um espaço geográfico tão curto, né? Então, o sotaque de Manchester é completamente diferente do sotaque do Liverpool, que são cidades super próximas. Quanto mais para o norte, um pouco mais complicado fica. E Manchester fica no norte, então já cheguei tendo uma missão, acho que mais difícil para a compreensão da língua do que se eu tivesse ido para Londres, por exemplo, que fica no centro-sul. Enfim, acho que foi difícil, demorou, mas quando você começa a compreender mais as pessoas e a ser compreendido com mais facilidade é bastante recompensador. Sim. Como é cobrir, sabe, você mora em Manchester, então eu vou falar com você um pouco mais sobre os clubes de Manchester, né, o Manchester City. E como é que é cobrir o Guardiola, sabe? Porque eu sou um grande fã. Opa, acho que travou, hein, Vitor? Voltou. Voltou. Repete a pergunta, por favor, eu não consegui escutar. Assim, então, eu sou um grande fã do Guardiola, meu treinador preferido. Eu quero saber de você, como é que é cobrir ele? Cara, é algo espetacular, assim, cobrir o Guardiola desde o começo, né? Ele chega aqui em Manchester em agosto, chega em setembro de 2016. É um privilégio muito grande, porque, enfim, também sou super fã do cara, do que ele representa para o futebol, da revolução que ele introduziu no futebol com aquele Barcelona e poder ter a oportunidade de estar em quase todas as entrevistas coletivas dele, de ter falado com ele de maneira exclusiva em algumas partidas da Liga dos Campeões e ter essa convivência próxima de um cara do tamanho que tem o Guardiola é algo que é difícil até botar em palavras, cara. É evidente que, como todo profissional, como toda pessoa, enfim, ele tem defeitos e a gente pode fazer críticas sobre pontos específicos do trabalho dele dentro do Manchester City, mas é inegável que ele
também no City conseguir imprimir aquela marca de entretenimento, de fazer com que o mundo parasse para assistir um time de futebol. Pode não ter sido... É evidente que não foi tão vencedor quanto o Barcelona, e nem tão encantador quanto aquele Barcelona, mas o que ele fez com o Manchester City, especialmente naquele bicampeonato da Premier League, é algo que já entrou para a história da competição. E vamos ver o que ele tem pela frente, se vai ser o último ano de contrato, se vai ser o próximo, mas eu admito que torço a cada ano para que ele fique pelo menos um mais e vá renovando o contrato, porque quanto mais tempo eu puder cobrir o Guardiola de perto, sem nenhuma dúvida, melhor para mim e maior vai ser a minha sorte. Você acha que o principal problema do Manchester City atualmente é a defesa? Ah, sim. Acho que o Manchester City tem falhas defensivas não só presentes, né? São falhas que vêm de bastante tempo. É um clube que contratou, que fez escolhas equivocadas para reforçar o setor. Então, quando o Guardiola investe lá atrás do Kyle Walker 40 milhões de libras, você pode até falar que ele é um jogador consistente, mas é um jogador consistente sempre ali na nota 6, né? Nunca é um jogador de grande nível. O Mendy, infelizmente, não conseguiu ter sequência física. O John Stones não conseguiu ter sequência física, mas também não apresentou uma qualidade técnica muito interessante. Eu estou falando todas essas contratações feitas já pelo Guardiola no Manchester City. A manutenção do Otamendi por tanto tempo. Aí o Kompany vai embora e não chega a reposição. É bom lembrar que o Ederson só chega porque o projeto Cláudio Bravo do Guardiola já tinha falhado na primeira temporada. Então, assim, são muito mais acertos do que erros em termos de contratação para o setor defensivo do Manchester City. Isso se reflete dentro de campo. O esquema do Guardiola depende diretamente de uma defesa rápida, com uma saída de bola afiada e precisa. Nunca o Manchester City teve todas essas qualidades ao mesmo tempo. Então, acho que agora que o time começa, talvez, a sentir um pouco o efeito de como é trabalhar a longo prazo com Guardiola, muita gente diz que isso cansa fisicamente e psicologicamente os jogadores e tal. Quando o time já não está mais tão coeso, eu acho que a defesa fica ainda mais exposta e essas falhas que sempre existiram também acabam fazendo mais barulho. Sim, concordo. Agora vamos falar do Manchester United. O que a goleada sofrida pelo Manchester United contra o Tottenham por 6-1 pode impactar ou vai impactar no clube? Cara, eu acho que a goleada ela é também um símbolo de algo que já vem acontecendo no Manchester United há muito tempo. É bom a gente lembrar que desde que o Ferguson saiu, o United nunca conseguiu ser o que era. E isso se dá muito à incompetência da diretoria, do Ed Woodward, de como o time administra a postura dele no mercado de transferências, administra as escolhas de treinadores enfim, como o clube ele é gerido. E o clube tem sido muito mal gerido há muito tempo. O problema dessa goleada de agora é que ela vem na esteira de uma série de frustrações de uma torcida que estava esperando, que teve uma esperança em algum momento de que o Solskjaer fosse ser o cara que conseguiria trazer aquele velho Manchester United de volta. Só que o Solskjaer, primeiro que é um cara que está começando na carreira de treinador, ele fez acertos, mas também tem erros nesse trabalho dele no Manchester United, e ele tem limitações. Quando você pede para a diretoria contratar XYZ na janela de transferências e os caras não trazem nenhum dos três ou quase nenhuma dos pedidos, é difícil você cobrar que o treinador entregue algo muito maior. E o Manchester United não é um clube que tem que se contentar com a realidade dos últimos 8 anos, já quase uma década que o Manchester United tem sido coadjuvante. A gente pode falar foi segundo colocado na Premier League com o Mourinho, mas não disputou título. Foi campeão da Europa League com o Mourinho. Mas é isso mesmo? O United é um time para ser campeão da Europa League ou é um time para ser campeão da Champions? É evidente que é um time para ser campeão da Champions. E o Manchester United, em nenhum momento desses últimos anos, pareceu ser um time de brigar por título da Champions ou brigar por título da Premier League. Então,
para sair dessa posição, é necessário que o clube seja bem gerido. E isso é um problema muito fundo, é um problema muito profundo, é um problema muito difícil de você mudar. Não é trocar o Solskjaer, não é trocar o jogador A pelo jogador B. É você fazer uma mudança estrutural no clube. Então, essa goleada, para mim, é um sinal de tudo isso. Mais do que algo ali de campo e bola. E beleza, foi um jogo atípico, mas que para mim está na esteira disso tudo. Sim. E como o Cavani ontem foi anunciado contra o Cavani pelo Manchester United, como você avalia essa contratação? Porque, na minha opinião, vai ajudar muito o Manchester United, uma baita contratação. Eu acho uma contratação oportuna, muito interessante, mas é um jogador de 33 anos e é para curto, médio prazo, né? Tanto é que o contrato dele é de uma temporada com opção de renovação para uma segunda. Então, acho que se a gente pensar nessa temporada, é uma contratação muito interessante mesmo, porque o Manchester United não tem um jogador como ele e com o perfil dele dentro do elenco. O último cara que o United teve que sabia mais ou menos fazer tanto gol contra o Cavani foi o Lukaku. Eu não acho que o Martial seja um jogador para jogar centralizado, eu prefiro ele pelos lados do campo. Então acho que o Cavani ele pode ajudar que o Martial volte a ser esse jogador mais incisivo pelas pontas. E eu acho que é um cara que chega trazendo uma bagagem muito interessante para esse time de Manchester United. O Cavani é um artilheiro, o Cavani é um vencedor, o Cavani é um jogador de Copa do Mundo. Então, acho uma contratação muito interessante, mas é evidente que o Manchester United não vai mudar de patamar só com essa contratação. Sim. Você acha que teremos uma Premier League mais equilibrada nessa temporada? Por exemplo, só exemplificando, por exemplo, a gente viu o Liverpool tomar de 7-2 do Aston Villa, né? O time que, na minha opinião, é ainda o melhor time do mundo, né? Vai ficar essa disputa entre Liverpool e Bayern de Munique, mas o Liverpool pelo que eu já vem fazendo há bastante tempo, né, com o Klopp, é ainda o melhor time do mundo, mas tomou uma goleada 7-2 do Aston Villa, né? Então, por isso, né, já pegando esse exemplo, você acha que talvez tenha uma Premier League mais equilibrada, até com os times de menor expressão, brigando por vaga na Champions? Eu acho que a Premier League ela vai ser mais equilibrada assim. Meu palpite é que o campeão não volte a fazer mais de 90 pontos, como tem sido nas últimas temporadas. E quando você olha para essas últimas temporadas, o Liverpool foi campeão, se eu não me engano, com 4 derrotas apenas. O City foi bicampeão uma temporada com 3 derrotas e outra com 2. Isso não vai acontecer. Eu acho que o campeão vai levantar o título com menos de 90 pontos e com mais derrotas do que a gente tem visto nos últimos anos. Eu acho também que a distância do campeão para o quarto colocado, né, que é o último que classifica para a Champions, vai ser menor do que tem sido nos últimos anos essa diferença de mais de 20 pontos. Eu acho que essa distância ela vai se encurtar sim. Ainda acho que o Liverpool é bastante favorito para ganhar o título mais uma vez. Eu acho que está alguns degraus acima do Manchester City e, por consequência, alguns degraus acima do próprio Chelsea. Um abismo acima do Manchester United. E tem que ver como é que esse Tottenham vai performar, como o Arsenal vai performar, mas eu acho que quando você olha para o elenco que o Liverpool já tinha, com os reforços que teve nesse mercado, principalmente o Thiago, eu acho que é natural a gente olhar para um Liverpool bicampeão da Premier League nessa temporada. Agora, acho sim que vai ser mais equilibrada. Não acho que a gente vai ter uma disputa de título com mais de 2 clubes. Eu acho que vai ser entre City e Liverpool mais uma vez. Mas a minha expectativa é que a distância dessa dupla para o restante, para o segundo pelotão ali, seja menor do que nos últimos anos. E o que você acha que vai ser o campeão nessa temporada? Liverpool. Ok. Agora, já passando para a parte final da nossa entrevista, eu queria que você contasse um fato inusitado que ocorreu durante sua carreira como correspondente. Cara, teve uma vez aqui que foi muito engraçada, que eu tava cobrindo o jogo do Leicester, o Leicester na Liga dos Campeões, e acabou que
na cobertura ali na entrevista coletiva, quem era o personagem na entrevista coletiva é o goleiro do Leicester, o Kasper Schmeichel. E presente também na coletiva de imprensa, assistindo ela, estava o pai dele, o Peter Schmeichel, ídolo do Manchester United, do dinamarquês, que, enfim, é um dos goleiros que eu mais gostei de assistir na minha vida. E aí eu vi o Peter Schmeichel ali e falei, cara, bacana a oportunidade de, depois da entrevista coletiva do Kasper, tentar entrevistar o Peter. Só que na enrolação de fazer tudo sozinho, de tirar a câmera da posição da coletiva e correr atrás do Peter Schmeichel, pedir entrevista, se ele topar, eu tenho que trazer a câmera toda comigo e montar tudo, e ver enquadramento, e pensar nas perguntas, eu acabei chamando ele de Kasper, e não chamei ele de Peter, e deu para ver que ele ficou um pouco incomodado com aquele meu erro, mas eu acho que deu para conseguir explicar para ele por que eu errei, porque, enfim, eu tinha acabado de fazer uma pergunta para o filho dele na coletiva, então só embolei um pouco os nomes ali, mas enfim, ele acabou dando a entrevista e foi um erro, um ato falho, mas que acho que foi justificável. Fiquei um pouco incomodado comigo mesmo, porque o Peter é um dos ídolos que eu tinha no futebol e acabei errando o primeiro nome dele. Mas enfim, acabou que deu tudo certo. Ainda bem, né? Porque bastante inusitado, mas bem que deu tudo certo, porque é normal que acontece nesse mundo da mídia esportiva, é normal que sempre acontece esse tipo desses fatores inusitados, né? Pois Mas é. agora, passando para a penúltima pergunta, você sente saudade do Brasil? Tenho bastante, cara. Tenho muita saudade da minha família, tenho muita saudade dos meus amigos, tenho muita saudade da minha casa, do bairro onde eu cresci. Enfim, eu morei no Rio de Janeiro por mais de 20 anos, né? Eu nasci em Ouro Preto, Minas Gerais, mas fui muito novo para o Rio de Janeiro e fiquei lá a vida inteira até vir para cá com 27 anos. Então, não é fácil você largar tudo isso. Mas acho que quando você deixa isso para trás para realizar sonhos e para viver coisas que você jamais imaginaria que ia viver e, e, e acaba encontrando um novo cenário que te abraça e que você se sente feliz e tudo mais, se aprende a conviver com a saudade. Então, eu tenho saudade sim, ela é algo que eu convivo hoje e que eu tenho que descobrir como ter o melhor relacionamento possível com essa saudade para que eu consiga visitar o Brasil o máximo possível, mas também deixar com que essa saudade não atrapalhe a minha vida aqui. Entendi. Agora, a nossa última pergunta é: que dica você dá, no produto clichê que eu sempre faço, que dica você dá para quem quer seguir nessa área do jornalismo esportivo como eu? Cara, eu sempre fico um pouco reticente por dar dicas, porque eu sei que cada um tem a sua própria estrada enfim, as pessoas partem de pontos de partida completamente diferentes e é difícil dar uma dica genérica, né? Mas primeiro que eu acho que é muito importante ser apaixonado por essa área pelo esporte em geral, porque realmente a sua vida vira praticamente 100% em torno disso, e se você não for apaixonado com o tempo, você vai ficar de saco cheio e vai acabar se decepcionando e se frustrando. E segundo, que justamente por você ficar com a cabeça tão dentro do esporte, eu acho que desde cedo é importante criar o hábito de ler outras coisas, de se informar sobre outras coisas, de não ficar só em torno do esporte, né? Eu lembro de moleque, meu pai comprava o jornal, só pegava o caderno de esportes e lia, não lia mais nada. Hoje eu me arrependo um pouco, porque acho que tem um contexto de tudo, né? Por exemplo, a gente vive essa época de pandemia. Se você for falar de esporte, ignorando o que está acontecendo na política, na saúde, na economia, você vai acabar dando informações que não são completas. Então, eu acho que é um exemplo de como o contexto é importante. Quanto mais a pessoa puder ler e puder se informar sobre outros campos, porque o esporte ela vai se informar naturalmente porque é uma paixão dela, eu acho que é melhor, porque isso faz com que no futuro, se tudo der certo, tomara que dê certo, o profissional seja mais completo, né? Entendi. Bom, nosso programa todo aqui de hoje está terminando. Obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, Fred Caldeiro, por ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado você, Vitor. Obrigado a quem está assistindo a gente até agora e um abraço, parabéns pelo programa, viu? Obrigado a todos pela audiência novamente. Tchau.
Deu tudo certo, Vitor? Deu tudo certo. Peraí, só vou. Peraí, só vou desligar aqui. Daí eu vou desligar aqui. Como?